Ontem, quarta-feira, 19 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, retirou o sigilo da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e figura central nas investigações sobre o ex-presidente e aliados. Na mesma decisão, o ministro concedeu um prazo de 15 dias para que as defesas dos 34 denunciados pela PGR apresentem suas manifestações por escrito ao Ministério Público Federal. Vamos agora chamar a Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo em Brasília, porque tem muita coisa nessa denúncia para analisar, né, Fran? Bom dia, bem-vinda. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, ao cair com esse sigilo aí, mais de 1000 páginas, com várias, enfim, né, várias revelações aí sobre o que o Cid falou em delação para Alexandre de Moraes, Polícia Federal, enfim, muita coisa. A gente até tem aí alguns pontos, alguns destaques dessa delação que a gente pode colocar na tela para o nosso espectador conferir e aí depois a gente comenta sobre elas. Vamos lá. A gente tem no primeiro destaque que ele disse que Eduardo e Michele Bolsonaro faziam parte de um grupo radical, enquanto Flávio Bolsonaro defendia a aceitação do resultado das eleições. Outro ponto é que Jair Bolsonaro exigiu que o ministro Alexandre de Moraes fosse monitorado e recebia informações sobre ele. A gente tem mais pontos aí também, que o ex-presidente recebeu $86 mil em espécie com a venda de joias sauditas, lembrando inclusive que esse é um inquérito que ainda está nas mãos do Paulo Gonet, né? Que ainda não houve uma denúncia em relação a esse inquérito. E outro ponto é que o Braga Neto teria ligação com setores do agronegócio e acampados para provocar um caos institucional. Um ponto aí, a questão é que o ex-presidente Jair Bolsonaro abriu no Palácio da Alvorada para pessoas que vandalizaram Brasília em dezembro de 2022. O PL negou financiar o plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Outro ponto aí da delação do Mauro Cid para a Polícia Federal nesse acordo que ele fez e que gerou, né, Fran? Foi um dos pontos que gerou aí essa denúncia do Paulo Gonet e esse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 34 pessoas por crimes envolvendo aí tramas golpistas. O que a gente tira, Fran, dessa análise, né, dessa denúncia e o que é importante destacar nesses pontos aí que a gente trouxe? Pois é, Dani, essa delação do Mauro Cid, como você bem disse, ele é a figura central de tudo isso, né? Então, a partir dessa delação, a Polícia Federal conseguiu avançar em diversos outros pontos ao ter acesso, por exemplo, a conversas de WhatsApp, de Telegram, de Signal. Além disso também, né, com o recolhimento de provas em operações que foram deflagradas. Então, digamos que essa delação do Mauro Cid, ele é um ponto central e que deu início, né, a todo esse desenrolar. Partes dessa delação já tinham sido vazadas em outros momentos, né? Mas aí o que a gente... É um ponto também importante para a gente até falar, porque ontem, com esse sigilo quebrado, também veio à tona aí o que a defesa de Mauro Cid pediu em troca, né, em troca aí dessa delação. Prevê aí o perdão judicial ou pena de até 2 anos de prisão para ele e os familiares. Além disso também, Dani, o que a defesa de Mauro Cid tinha pedido era a restituição de bens e valores apreendidos, né? Pedido de extensão desses benefícios ao pai de Mauro Cid, que também está implicado nessas investigações, a esposa dele e também a filha, que é maior de 18 anos, e também a ação da PF para garantir a segurança do tenente-coronel e dos familiares e também para assegurar o sigilo. É bom só a gente lembrar que essa delação ela foi homologada lá em setembro de 2023 e desde então teve 2 pontos, digamos que pontos altos e baixos. Um deles em março de 2024, quando a revista Veja divulgou áudios em que Mauro Cid dizia que estava sendo pressionado por delegados da PF e também que criticava abertamente Alexandre de Moraes, falando que ele já tinha decidido tudo. Então, na época, isso foi...
a defesa de Cid até falou que era somente um desabafo, enfim. E uma questão mais grave, que foi em novembro de 2024, que foi quando se descobriu que Mauro Cid tinha omitido algumas informações. Uma delas em relação ao plano Punhal Verde e Amarelo, que seria para matar Lula, Alckmin e Moraes. Na época foi, enfim, Moraes até mesmo chegou a considerar a anulação ou não aí desses pedidos, né, da defesa de Mauro Cid, mas no fim decidiu manter. Então, e é justamente nesse ponto que a defesa de Bolsonaro e dessas pessoas implicadas tentam realmente reverter, né? Para dizer que, olha, ele se contradizeu, enfim. Então, assim, é uma delação que todo mundo já esperava, mas que a PF teve que ir além, justamente para ter mais provas. Eu acho que vale a gente só passar aqui por uma questão a respeito de delações premiadas no geral, é que, ao contrário do que pode se pensar, uma delação premiada não é apenas uma pessoa contando uma versão de uma história, né? Não é apenas ela entregando questões ali, entregando situações que ela acha, que ela entende que vai beneficiá-la nesse acordo. Ela, para ser homologada, para ser aceita pelas autoridades, ela precisa ter um lastro, ela precisa ter base ali em evidências que vão corroborando a história que a pessoa conta, se encaixando em elementos cronológicos, em mensagens, enfim, em outras situações que vão ali. É uma história que precisa se encaixar e não simplesmente uma pessoa ir até a polícia e contar o que ela quiser. Existe, né, essa coisa de, mas ele pode falar o que ele quiser, a delação é a única prova, a delação é a única evidência que o MPF está usando, mas a delação em si, ela precisa ser ancorada nessas provas, né? Até porque o delator, ele tem benefícios, né? O nome é delação premiada, então esses benefícios só podem ser concedidos a partir do momento que ele entrega uma história que é verossímil, né? Que tem base em evidências e que pode ser comprovada ali diante de provas e de, enfim, como eu já disse, de mensagens e de outras questões. E aí, Fran... Dani, desculpa, mas até dentro disso que você falou, na própria delação a gente vê também o Moraes, lá em novembro do ano passado, ele falando com o Cid justamente disso, dando um ultimato de que ele deveria falar todas as coisas, porque as mensagens mostravam, só que ele não contou. Então também tem essa questão. Então ele recebeu um ultimato, inclusive por ter omitido outras informações. Exato. Então é um contrato, né, digamos assim. Exato. As duas partes têm que cumprir. A justiça, enfim, a polícia precisa entregar esse benefício se for entendido que a delação tem realmente base ali para ser usada, né? Até porque se você usa uma delação sem base num tribunal, ela é anulada enquanto prova, ela é anulada enquanto evidência daquele crime e acaba que o processo fica muito contaminado, enfim. Mas, Fran, e aí eu queria trazer de volta essa questão dessa estratégia da defesa, que parte justamente disso, de desacreditar, né, o Mauro Cid, desacreditar essa delação, colocar essa questão que houve alguma coerção, algum tipo de constrangimento pela Polícia Federal para que ele entregasse questões que não eram necessariamente verdadeiras. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia da defesa de Bolsonaro. Exatamente, Dani. Uma das linhas é justamente desacreditar aí o que Mauro Cid disse, uma vez que teve até esses altos e baixos que eu citei aqui, esses altos e baixos que foram públicos, e nesses áudios o Mauro Cid falava que estava sendo pressionado por delegados da PF e que Alexandre de Moraes já tinha uma sentença dada, já tinha uma decisão. Então, a ideia é justamente desacreditar. Por outro lado, o que a PF, o que a PGR, né, atua é que essa delação, como eu disse, ela apenas é um ponto. Então, eles recolheram essas outras provas para tentar aí justamente dar mais credibilidade a isso. Agora, uma outra estratégia é porque é o seguinte, esse caso, ele vai para a primeira turma do STF. Essa primeira turma quem são os membros dessa primeira turma, além de Alexandre de Moraes? É o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino e também o Luiz Fux. E o entendimento da defesa é que se o caso continuar ali na primeira turma, a decisão já vai ser unânime contra Bolsonaro e as outras pessoas. Então, a estratégia é tentar levar esse caso para o plenário do Supremo. Primeiro, porque poderia ter votos divergentes em um julgamento, lembrando que Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram aí indicados por Jair Bolsonaro, mas além disso, há outros instrumentos jurídicos que um julgamento no plenário permite.
Como, por exemplo, algum ministro pode pedir vista, algum ministro pode questionar o voto ou o relatório de Alexandre de Moraes, o que colocaria, de certa forma, em descrédito alguns desses pontos. Então, a ideia é levar para o plenário para que se tenha para que se tenha justamente mais tempo. E como eu disse ontem, né, o Supremo quer resolver isso neste ano. E a estratégia da defesa é poder, digamos que enrolar, levar esse caso mais adiante, principalmente em 2026, que tem um ano aí, ano eleitoral, então pode ter uma contaminação. Outro ponto, Dani, só que é importante a gente citar também, é que tentam realmente tirar Moraes disso, dizendo se uma vez que ele foi vítima, como que ele pode julgar, né? Então esse é um outro ponto que a defesa também tenta aí nesse meio tempo. Vale só destacar também que dentro do próprio Supremo também há um entendimento de que o melhor seria que esse caso fosse para o plenário e não somente na primeira turma. Então, alguma mudança, alguma movimentação pode ter nesse sentido. Essa fala dessa questão dessa celeridade que o Supremo quer que esse caso seja resolvido, né, quer que isso seja julgado, que tem a ver com 2026 e até por outro lado, a estratégia da defesa postergar isso ao máximo para que isso não afete a possibilidade, né, assim, apesar de que hoje Jair Bolsonaro já está inelegível, a gente tem uma situação que a gente até trouxe ontem, de que estando inelegível por crimes eleitorais, ele tem uma prerrogativa ali da lei da ficha limpa, que é uma lei que é mais fácil de aprovar do que a lei da anistia, por exemplo, que ele consegue ali ter um pouco mais de margem de esperança, digamos assim, para que ele entre em 2026 como candidato e que reverta essa inelegibilidade. Com uma acusação criminal desse porte, né, com condenado, se caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado, enfim, ele tem uma outra questão que foge da lei da ficha limpa, que aí ele tem duas leis que ele precisa tentar aprovar, e uma, na verdade, que é a lei da anistia, que ele precisa que precisa se encaixar nessa lei, né? Porque hoje ela não prevê necessariamente a entrada do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a estratégia da oposição, né, França, me corrija se eu estiver errada, mas a estratégia da oposição é justamente encaixá-lo nesse PEC aí de anistia, né, em relação ao 8 de janeiro, já até que a denúncia coloca o 8 de janeiro como o grande clímax, assim, dessa situação, mas para isso ele já vai ter mais dificuldade, né? A gente teve até se não me engano, foi hoje o Davi Alcolumbre falando, né? Hoje ou ontem, não sei, que essa pauta não está em discussão no Senado, ou seja, ele vai ter uma dificuldade muito maior para aprovar a anistia. E assim, é um grande imbróglio ali que a oposição, né, que é a direita, que o Jair Bolsonaro tem para enfrentar até 2026, até porque se quiserem aprovar a lei da ficha limpa, ela precisa ser aprovada, sancionada até outubro desse ano, porque leis com efeitos eleitorais, elas só valem se elas tiverem sido sancionadas um ano antes do pleito. Então, é uma corrida contra o tempo, né, França? A gente para pensar assim, eu acho que embola muito ali as estratégias da oposição para 2026, e aí porque elas têm que andar junto com uma estratégia de defesa de uma denúncia criminal que pode transformar Jair Bolsonaro em réu e até levá-lo a uma condenação, né? Dani, inclusive hoje às 10 horas tem reunião de líderes na Câmara, né? Semanalmente já tem essa reunião. Estratégia da oposição é levar ao presidente da Câmara, Hugo Mota, hoje, justamente para falar o seguinte: olha, a gente tem votos para aprovar a lei da anistia. Então, justamente para pedir que ele coloque isso em pauta. A gente está falando da Câmara no primeiro momento, e aí no segundo momento iria para o Senado, e que Alcolumbre já disse que não é prioridade. Também não é de interesse, pelo menos por hora, desses presidentes da Câmara e do Senado também, digamos que colocar temas muito polêmicos justamente nesse momento que eles voltam, né? Eles tomaram posse dia 1º de fevereiro. Então, o intuito é não contaminar também aí a marca das presidências nesse início. Então, a oposição tenta justamente, né, pressionar pela lei da anistia e também a lei da ficha limpa, são as duas, porque se resolver um, vai ter que resolver o outro, né? Então, há essa corrida contra o tempo justamente, né, Dani? Então, hoje nessa reunião, então vamos ver o que vai vindo aí, mas fato é que na Câmara e no Senado também o clima tá daqueles. Ontem o presidente Hugo Mota teve que interferir no meio de uma briga, falou que Câmara não era jardim de infância, que ele não era um presidente frouxo.
Então a gente vê que vai ser um cenário bem contaminado aí com essas questões mesmo. Você está falando dessa questão da reação na Câmara, né? Só para a gente finalizar aqui, para trazer a resposta, né? A reação, o comentário do presidente Lula. Ele, ontem, no primeira análise, ele ainda não tinha falado, depois ele falou num tom bem ameno ali, dizendo que se houve crime, eles precisam ser julgados e, enfim. Mas hoje ele falou de uma forma um pouco mais enfática e a gente tem essa fala do presidente. Vamos ouvir. Eles querem pedir anistia antes de ser julgado. Isso não existe. Isso não existe. Eles terão que ser julgados e, se for julgado, vão ser condenados. E depois de condenado, é que se pode discutir o que fazer com eles. Uma boa cela e um tratamento, sabe, com muito respeito aos direitos humanos, é o que eles merecem se eles forem considerados culpados. É isso. Não existe outra discussão. As pessoas que ficam querendo antecipar uma discussão sobre anistia são pessoas que estão acusando as pessoas. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando, eu vou provar a minha inocência. Como ele é mentiroso, um mentiroso custo mais, porque ele mentia 11 vezes por dia quando era presidente, e isso vocês diziam todo santo dia, e provava a mentira dele aqui, sabe, na porta do Palácio da Alvorada, no cercadinho que ele fez para mentir. Esse cidadão deveria estar dizendo, eu estou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes. É isso. Então, Fran, eu acho que agora... Oi, pode falar. E só uma informação de última hora agora, que a situação hoje deve ficar mais quente ainda, porque o STF vai liberar hoje, ao longo do dia, os vídeos dos depoimentos de Mauro Cid. Então, hoje a gente tem mais um capítulo aí dessa história. Acabou de ser liberado durante o dia, então a gente vai ter acesso a esse conteúdo também. Então, mais um material, né? Mais um capítulo se abrindo aí, né? Agora em vídeo. Então, a gente acompanha, claro, com a equipe de Brasília, trazendo durante o dia os desdobramentos desses vídeos, o que eles vão conter, e claro, no canal Tempo vocês também conferem os detalhes disso daí.